dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Dobra 9, eu sou o Thiago Miani e hoje nós estamos aqui para falar do episódio 3 de Lower Deck, chamado Temporal Deck. A frase do episódio é: você sempre fala livre-me. Acho que ninguém conseguiria ser capaz de impedi-la de falar livre-me. No cast nós temos Ney Cassie, não sei qual trabalho ele faz na nave, deve fazer Vogeril, Kevin Michael Rickson, que faz Vindor, um dos nativos do planeta, Sam Hickstone como Vendrom, Jessica McCann como Barnes, o computador da nave e outros nativos do planeta, Michelle Wong como Homem da Força Estelar, Roland North, também não acreditado, e Paul Seiken como Andy Bilut, um dos membros da equipe avançada, além de todo o pessoal que reprisa dos outros episódios, o elenco padrão. Antes de irmos com o programa, eu gostaria de aproveitar que a gente teve alguns comentários e eu gostaria de corrigir. Primeiro, que várias vezes durante o primeiro e segundo episódio eu citei o Boimler como Boomer, que eu acho o nome mais fácil de falar, embora não seja o nome correto do personagem, tá bom? Além disso, eu também disse que o programa era da Amazon Prime e na verdade ele era da CBS All Access, e apenas como curiosidade, esse serviço logo vai mudar de nome para Paramount Plus. Eu lamento os erros e se isso de alguma forma confundiu vocês, meus caros espectadores. Aqui nós temos compromisso em corrigir nossos erros e não continuá-los, tá certo? Muito obrigado e desculpem qualquer inconveniente. E vamos à sinopse do episódio. No episódio de hoje a gente tem um teaser, começa com o Boimler, olha, falei direitinho, que tá tocando violino com uma música que foi inspirada na mãe dele. Quando a Mariner chega pra lá nele e começa a tocar um heavy metal no espaço, e a Oriana da nave tá tocando uma bateria elétrica, alguma coisa assim. O barulho é tão forte e tão alto que dá pra ressoar na nave inteira, inclusive na sala da capitã, na verdade já tá na ponte, né, que tá discutindo com alguns Klingons, e os Klingons reclamam da barulheira. A capitã joga a culpa nos equipamentos Klingon e manda acabar com a festa. Nisso o oficial de segurança corre até o lugar, mas a Marine já terminou de tocar, e ele pega o Boimler tocando, eu vou me corrigir, e ele quebra o violino dele antes dele continuar tocando e começam os créditos. Pessoalmente é bem legal saber que tem heavy metal no século 24, quase 25, mas puta que eu pariu, é sério que não tem isolamento acústico nessa nave? Caramba, velho. Isso só não é mais impossível de acreditar do que Klingons não gostam de heavy metal. Depois da abertura, continua o episódio com uma leitura do diário do primeiro oficial, o Hanson. Ele começa a falar que a Cerritos vai numa missão muito importante, eles vão para Cardassian Prime discutir um acordo de paz, um negócio super importante. Quando chega uma mensagem, ele lê enquanto ainda tá gravando e descobre que a missão foi mudada. Na verdade, o acordo vai acontecer em Vulcano, então a Cerritos não tem mais que ir para Cardassian Prime. Em vez disso, deram uma missão exatamente igual à primeira missão, é uma missão de segundo contato com uma outra raça que eles encontraram lá. Ele fala que a capitã não vai gostar, então logo ele chega com as notícias para ela. A capitã realmente não gosta e isso começa a história. Basicamente, a capitã tá achando que a Cerritos não é uma nave suficientemente ciente e por conta disso nunca dão para elas nenhuma missão importante. Ela resolve que ela vai dar um jeito de resolver esse problema na nave, que ela não sabe qual vai ser, mas ela vai dar um jeito, beleza? Enquanto isso, nós nos encontramos com os 4 personagens dos Lower Decks que basicamente contam a história. Eles estão consertando uma célula de uma nave e é estranho porque a Marine dispara no boiler com o phaser em matar, e isso lembra uma piada que tinha nos fandoms de Star Trek, que é o Kirk sempre tendo que avisar pra alguém pra mudar os phasers pra tonteio. Então eles estão dando a opção matar e você reduz na hora de atirar, isso mesmo? Não seria mais inteligente fazer o contrário? Deixa sempre na opção de tonteio e depois você bota pra matar quando precisar? Enfim, não acontece nada com o Boimler porque tá tudo funcionando e beleza. Só que eles terminam relativamente rápido e descobrem que eles ainda têm mais umas 2 horas de folga, que eles chamam de o buffer time, né? Eles explicam mais ou menos o conceito, que é sempre dar um prazo maior do que o que de fato você vai fazer as coisas. Isso permite que você faça num tempo razoável, sem grande pressão, e você pode passar o tempo sobrar descansando um pouco antes de fazer a próxima. O Boimler não é lá muito fã disso, mas tradição é tradição, né? Ele faz e tá tudo bem. O pessoal toma ali umas margaritas, não sei o que e tal. Ele vai sair, vai dar um rolê pra aproveitar o tempo de folga dele, fazendo mais atividades. Quando ele encontra a capitã e ele comenta sobre isso com ela. Eu acho estranhíssimo a capitã não saber disso, mas ok, vamos assumir que não saiba. A capitã decide acabar com isso, botando o cronograma pra todo mundo, com um horário pré-determinado para todas as funções. Você tem que cumprir a sua função no prazo determinado e logo em seguida virar uma nova função para que você possa executar. E aí nós vemos a lógica capitalista de tentar aproveitar o máximo do tempo disponível aplicado numa nave da Federação que já
já passou pelo capitalismo. É óbvio que não vai dar certo. Em poucos minutos de programa, não necessariamente na nave, dá a entender que na nave já passou uma semana, já não tem mais ninguém com o visual normal de pessoa descansada e pronta para as atividades. Ao contrário, tá todo mundo parecendo meio zumbi, com olheira, sem conseguir ver direito o que tá acontecendo, se confundindo. Até mesmo o ciborgue da nave, o Rutherford, ele tá começando a ficar maluco, porque não consegue ir rápido bastante. Curiosamente, o Boimler tá de boa. É o prazo normal dele, é o que ele normalmente faz nas coisas, então pra ele tá tranquilo, ele tá ali trabalhando numa boa. Chega a missão da história secundária. Eu vou falar a história secundária primeiro, porque ela não tem mais ligação com a história A. A história B, ela começa a partir dessa premissa e ela não volta. Então, eu vou falar dela primeiro porque a história A, ela é mais importante, que a gente vai citar aqui. Na história B, o primeiro oficial, Jack Ransom, ele vai com a equipe avançada para fazer esse encontro com os nativos do planeta, Georaria, sei lá, que nome difícil, hein? Enfim, os Gelgarianos é quem vai receber ele. Nisso ele chega com teoricamente ele vai um cristal lá pros caras para dizer, a gente veio no primeiro contato, somos os mesmos caras, a gente tem um puta respeito por você e tal. Quando ele chega com um tronco, isso é entendido como um sinal de agressão, porque eles estão em guerra com um outro planeta que aparentemente tem um respeito muito grande por madeira, e aquilo foi uma ofensa em todos os níveis, e rapidamente começa uma briga, só que tá todo mundo cansado pra caramba na nave, né? Então eles acabam sendo capturados, inclusive o personagem que eu cheguei a citar o nome lá no cast, o Vendom, que me parece, dado o visual dele, que ele é um boliano, mas eu não tenho 100% certeza. Enfim, não importa. Ele é atingido por uma lança e no final todo mundo capturado, né? O Jack e a Marine, né? O Hanson e a Marine são colocados numa cela, enquanto todo mundo é amarrado numa pedra dentro de um geodo que vai cair em cima deles e matar se eles forem considerados culpados por essa ofensa absurda. O Hanson e a Marine começam a conversar. E lembra que no primeiro episódio eu citei que eu achei o primeiro oficial um pouco esquisito? Porque ele olhava esquisito, o Boiler e tudo mais? Então, ele é o Kirk. É só isso. Ele é uma versão muito, muito, muito caricata do Kirk. Mas ele é o Kirk. Enfim, ele começa a pensar no discurso pra falar com os caras e ninguém quer ouvir o discurso dele. E depois ele e a Marine acabam descobrindo que vai ter um julgamento por combate. Ele só precisa lutar com um dos nativos que é muito grande e muito forte. E se ele ganhar, o pessoal é liberto. Se ele perder, ele vai ser cortado no meio e todo membro da equipe dele vai ser esmagado. Como estão dois na cela, o sobrevivente de quem estiver na cela pode voltar pra nave contando que tomou um cacete deles pra nunca mais voltar. Basicamente essa é a ideia. E começa uma briga entre a Mariner e o Jack Hanson pra ver quem é que vai enfrentar o cara. É meio esquisito, mas eles em algum momento começam a comparar e ele explica, olha, você trata como se o Lower Deck fosse o time, como se esse fosse meu time, mas a gente tudo um time. É todo mundo que trabalha na Sherit, todo mundo é parceiro, todo mundo é da Frota Estelar. O que você está fazendo é um absurdo. Inclusive tem a cena de abertura do programa que eu falei, que é exatamente ele dizendo que ela sempre fala o que ela pensa, sem perguntar nada, sem nenhum protocolo, sem coisa nenhuma. Ela fica chateada, né, a princípio, e começa a tirar a roupa. De novo, é a terceira vez em 3 episódios que a mulher mostra os peitos, não sei pra quê. Continua sendo um desenho, continua não tendo muito a ver com sentido. E ela mostra várias cicatrizes que ela tem de encrencas anteriores, e ela fala que na sobrevivência pouco importam as regras. O Hanson concorda e mete uma faca no pé dela. Agora ela não pode mais brigar, é ele que vai, e ele destrói a porta da cela, que é de madeira. E você pergunta, velho, você podia ter feito isso o tempo todo porque ele não fez. Ele briga com o alienígena na arena, e no final ele ganha usando técnicas de Kirk, inclusive segurar as duas mãos e bater com elas, e ele ganha e tudo mais, ainda faz um discurso. É curioso que a Marley olhando ele brigando e fala, nossa, ele é tão forte, nossa, ele é tão gostoso, nossa, ele é tão ético. Ela fica assim, realmente impressionada, e isso vai ter consequência mais pra frente. Mas no final ele solta todo mundo, o Geodo não mata ninguém, e o responsável lá pelo planeta vira e fala, se a gente continuar mandando esse cara aqui, a gente não vai matar ninguém nesse Geodo, hein? Aí o cara que tomou o cacete, a gente podia escolher um juiz, fazer um julgamento mais justo, sei lá, alguma coisa assim. É por isso que eu não te pago pra pensar, eu te pago pra dar porrada, você não consegue nem fazer isso, entendeu? Mas no final eles voltam pra nave. A situação na nave nesse momento já foi resolvida, que fique claro, então não se preocupe se quando eu contar a história parecer que tá uma bagunça, na verdade já foi resolvida. O Hanson vai falar com ela, olha, desculpa aí por ter cortado teu pé, se você me der umas 2 horas já preparei minhas coisas, eu vou embora da nave. A Mariner fala, não, que isso, eu apoio o que você fez, na verdade, eu teria feito a mesma coisa, eu não vou fazer um relatório falando que você agrediu um oficial inferior a você só pra poder tentar se matar e salvar todo mundo, eu nunca faria isso. Bom saber disso, nesse caso, saiba que você vai pra prisão por 1 semana por ter me desobedecido. Ela começa a quebrar tudo
no Medici Bay, que eu agora esqueci o nome disso em português, Baia Médica, acho que é o nome, Baia Médica, né? E ela vai presa e ele até dá mais um dia de suspensão pra ela, e depois que ela vai, ele fala, nossa, que mulher impressionante, que puta gostosa, não sei o que e tal. É curioso, quando ela mostrou os peitos pra ele não falou isso, ele falou isso quando ela começou a destruir as coisas na nave. Prioridades, né? Prioridades. E isso meio que encerra a história B, que foi legal, não tem nenhum momento, nossa, vou rachar de rir, mas ela é legal, ela é provavelmente a melhor parte do episódio. Na história A, como eu disse, ela começa com a capitã determinando que todo mundo vai ter horário pra tudo, todo mundo começa a ficar extremamente cansado, não consegue fazer nada, o único que tá levando isso de boa é o Boiler tá tranquilo, tá favorável, ele é o único cara na nave inteira, a nave tem 700 pessoas, e ele é a única pessoa que está cumprindo todos os cronogramas. Quando a nave é atacada pelos nativos do planeta, que, né, se sentiram ofendidos, os caras chegam com uma lança. A capitã manda que eles lutem pela nave e façam suas tarefas ao mesmo tempo. Como todo mundo tá com a tarefa atrasada, ninguém luta com os caras na nave, que vão basicamente entrando e quebrando tudo que eles podem e pichando a nave, não sei o que e tal, até quase o final, sem nenhuma resistência dos responsáveis. É uma coisa estranha, porque imagina se que a segurança tenha como única função fazer a segurança. Não era pra estar ocupado com mais nada, mas ok, né? O Boiler vê isso, ele na verdade não tá preocupado a princípio com a invasão, ele tá só olhando que o cronograma dele tá tranquilo. Quando ele acha umas pichação, ele começa a limpar ali a nave e foda-se. Os caras chegam, vê que ele tá tragando a pichação e tentam brigar com ele. Ele rapidamente dá um tiro em cada um dos caras e fala, eu tenho um phaser aqui, tá? Não pense que só porque eu sou uma pessoa que gosta de brigar que eu sou inofensivo. E ele diz, cara, eu vou falar com o capitão porque isso aqui não tá certo. Ele chega na ponte e a capitã é a única pessoa que tá acordada na ponte, que tá todo mundo tão exausto que eles literalmente desmaiaram de tanto trabalhar. E a capitã é a única pessoa que tá fazendo ainda alguma coisa. Ele pede para esperar, ela não consegue, ele repete algumas vezes até que ela finalmente pare e ouça o que ele tem a dizer. Ele fala, olha, é o seguinte, a gente não pode trabalhar desse jeito. Eu sei que é importante seguir as regras, eu adoro seguir as regras, mas eu sou a única pessoa que consegue fazer isso não tá tornando a nave mais eficiente, tá tornando menos eficiente. As pessoas não estão fazendo mais coisas porque você deu um tempo para elas fazerem. Elas estão fazendo menos. A nave tá sendo invadida e não tem ninguém para fazer. E a capitã chega à conclusão óbvia que isso não vai funcionar. Ela dá ordem para todo mundo parar o que tá fazendo, defender a nave e, se necessário, ignorar qualquer protocolo nesse inteirinho, beleza? Eles rapidamente reconquistam a nave porque os nativos do planeta não eram realmente uma grande ameaça. Tudo indica que eles pouco eram mais avançados do que, bárbaros com acesso a naves espaciais. Enfim, eles acabam finalmente conseguindo dominar a nave de volta. A capitã chama o Boiler pra estação dela e fala, sem vocês não teria conseguido, tal. Eu tô acabando com esse negócio do cronograma, cada um vai fazendo o tempo que achar apropriado, e se o negócio demorar 1 hora ou 10 dias, foda-se, desde que seja feito, tá bom. Em homenagem a isso, eu vou fazer um protocolo, né? Ela chama de efeito Boiler, que fala exatamente sobre isso, sobre você poder ignorar as regras para salvar a nave se for preciso, que as regras não tem que ser seguidas tão literalmente. O Boiler claramente fica super sem graça, ele fala, não, isso é um absurdo, não sei o que, mas ele não vai, óbvio, questionar a capitã. Ele recebe uma placa escrita, né, o que ele fez e tal, e ele não gosta, mas ele volta pro lugar que ele fica, né, acho que o nome disso é deck dormitório. Enfim, é uma beliche que fica no meio de um corredor, não faço pergunta. Que, aliás, entra em contradição com o episódio da Discovery, que até o Ferris de nível mais baixo tinha quarto individual, ele dorme num corredor. Bom, enfim, ele mostra e fala, e o pessoal lá junto com ele, né, inclusive a própria Oriana, fala, velho, tem 200 milhões de protocolos na federação, ninguém nunca vai lembrar de você por isso, relaxa, cara. E aí pula pra vários anos no futuro e tem uma professora ensinando a história da federação e ela mostra o Boiler e a placa dele e vira, é porque ela disse que a gente nunca esqueceu o protocolo dele, porque ele salvou centenas de naves, não sei o que, e ele é famoso por ser o homem mais preguiçoso da história da federação, acabando qualquer sonho que ele tinha de legado. Mas ela fala que depois vai falar da pessoa mais importante da federação e ela fala do Miles O'Brien. E aí o episódio se encerra. Nesse episódio, por incrível que pareça, é possível falar das referências, porque ele não tem 200 milhões delas jogadas na tua cara, então ele tá num número razoável que seria possível comentar. Eu vou comentar algumas, eu acredito que ainda deva ter mais algumas, mas eu quero começar já nesse episódio a fazer isso. Nos próximos eu pretendo fazer também novamente, se não houverem mais referências do que episódios, tá bom? A primeira é já no teaser, quando o pessoal tá tocando música, tem um vulcano que é a cara do Spock ouvindo e fazendo cara blasé. Pra quem não se lembra, na série original o Spock tocava um instrumento de cordas, era uma lira vulcana, então faria todo sentido uma pequena referência dele aqui, tá bom? Além disso, também no teaser, quando eles estão olhando a nave pela tela, é uma Bird of Prey do século 23,
23-24 é a do filme, tá? Aquela que tem as asas embaixo e um pescoção e uma ponte bem na frente. É bastante icônica, tá bom? Além disso, vocês estão indo pra Cardassia Prime, que é o planeta mais citado na DS9, depois de, obviamente, Bajor, tá certo? Vamos ver o que mais que eu me recordo de cabeça. Quando eles falam do Buffer Time, eles estão citando a frase do Scott no Relics, da nova geração. Vamos ver o que mais. O Boiler, ele tá cantando o tema da nova geração quando ele encontra a Capitã. E, aliás, eu tenho que falar que esse episódio, em particular, o som dele é excelente. Durante a luta do Hanson com a criatura, até toca a música da série clássica, aquela música de ação do Kirk, tá bom? Eles culpam a equipe Delta pela fofoca e não o Boiler. E a equipe Delta é o pessoal que no Into the Darkness criou a USS Vengeance. Então é uma referência a esse pessoal. Além disso, também pode ser o quarto turno, que na Enterprise não existia, mas é citada em um episódio dois episódios da nova geração, quando substituem o Picard como comandante da Enterprise D, tá bom? O Jack Hanson, ele faz pose de hiker, a manobra hiker ele faz várias vezes ao longo do episódio. Ele encontra alguma coisa para botar o pé e ficar com o pé apoiado, tá certo? Além disso, durante a cela, ele cita vários eventos que teoricamente ele passou, a maioria é referência à série original. De cabeça, ele cita um gorila com chifre, que é o Mugato da Private Little War, na série clássica. Ele também cita um alcatrão autoconsciente, que é a criatura que matou a Tashiar na primeira temporada da nova geração. Ela aparece no episódio Seal of Evil, e é uma criatura que é puro mal, e a única função dela é matar a Tashiar mesmo, não faz mais nada, nunca mais citam ela na história. Ele também cita que tem uns esporos que fazem ele ficar com a irmã do melhor amigo, e isso faz referência a 2 episódios, o The Size Paradise, da série original, em que tem lá uns esporos que fazem o Spock se apaixonar, exceto quando ele fica irritado, então o Kirk basicamente é irritado pra curar. E tem o Naked Time também, que é uma coisa parecida, e o Nude Time, que é da nova geração. Então esse negócio de esporos que mexem com a tua cabeça, faz ficar meio maluco, tem vários. A Mariner, ela cita que ela quando tá rodeada de lança, que tipo, nós voltamos a 2260, ela tá falando do episódio Omega Glory, da série original, que isso acontece com o Kirk, tá? Um container de ácido cai na nave, quando tá todo mundo meio sem dormir e tal, e o Rutherford fala, cuidado no chão, que é o negócio que aparece no Star Trek Sem Fronteiras, tá? Que basicamente é a mesma coisa, corrói, o mesmo ácido é o que corrói a porta no filme, só que lá ele não era um ácido, ele era o muco de um dos alienígenas, tá? Enquanto tá na prisão, a Mariner cita que ela teve uma briga em Magnus 3, e esse planeta já foi citado antes pela Gillian em Night Terror, na nova geração. Ela disse que ela comprou um phaser lá, e é a única coisa que eu me lembro desse planeta, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Sim. Na cena final, quando aparecem as crianças no futuro, é possível ver dois Ferengues, uma Katiana, que é a raça do felina, um Borg, um humano e um Andoriano. Eu não acho que no futuro da nova geração alguém fosse realmente deixar os Borgs bordificar crianças, assim, mas ok, né? Além disso, durante a imagem que eles estão olhando, que é do Boiler segurando a placa, ele tá com o Grande Pássaro da Galáxia, que é o apelido do Gene Roddenberry. Pra quem não sabe, ele teria completado 99 anos no dia 19, e isso foi uma referência, já que na mesma semana passou o episódio. Infelizmente, Gene já não se encontra mais entre nós, já se uniu às estrelas, mas é legal que lembrem, né, dele sempre que possível. E claro, tem o O'Brien, que aparece na imagem final. O Miles O'Brien, ele participou na nova geração, onde ele basicamente cuidava do teleporte, consertava o compensador de hardware, que ninguém sabe o que é, mas faz o teleporte funcionar. Inclusive, contam-se que uma vez perguntaram para ele como aquilo funcionava, e ele respondeu, muito bem, obrigado. Ele também aparece como personagem do Senior Staff na DS9, e a menos que eu seja enganado, pelo o tempo dele dentro da série, ele é maior do que acho que qualquer outro personagem, porque ele participou de vários anos, not episódios,
Note que eu não disse episódios, mas eu disse anos. Ele ficou 4 ou 5 anos na nova geração e ele participou de todos os anos da DS9. O único personagem que poderia mais ou menos concorrer com ele é o Worf, que teve também na nova geração e posteriormente da DS9, mas alguns anos ele não fez a série em si porque ele estava gravando os filmes da nova geração. Então, meio que o ator é um dos atores que mais tempo se dedicou à série em questão de anos, não em número de episódios, certo? É legal lembrarem dele, que é um personagem meio subestimado, mas eu gostava bastante dele. Aliás, a série parece ter um carinho muito grande pro pessoal da engenharia. Algo me diz que os desenhistas gostavam mais dele do que do pessoal de comando. Eu acho que cabeça é isso, deve ter mais alguma coisa, eu imagino que tenha, tá? Mas eu não tenho 100% certeza. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Até lá, fiquem com os outros programas da Combo e se divirtam. Nós voltamos para um episódio novo na semana que vem. Até mais. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.